Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o segundo episódio do Ponto de Equilíbrio. Nesse segundo episódio, nós vamos falar de um assunto bem delicado em tempos de pandemia, que é o sistema de saúde no Brasil. Para isso, a gente bateu um papo com o Nelson Dias, mas antes de você ir para o podcast, não posso deixar de pedir de você compartilhar, comentar, divulgar o nosso podcast. Se você está gostando do nosso trabalho, acesse a nossa comunidade, entre em contato conosco, nos ajude a crescer. Vamos para o papo que está muito bom. Hoje a gente vai falar de um tema que está afetando a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Vamos falar aí da pandemia, do coronavírus e o que ele afetou na área da saúde. Para nos ajudar a entender esses impactos do despreparo, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Nelson Dias. Ele é consultor especializado na área de saúde, dá palestras sobre o tema e, nas horas vagas, professor universitário. Seja bem-vindo, Nelson. Boa noite, Rogério. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de participar desse momento com você. Bom, atuo na área da saúde há mais de 25 anos e na área da docência há mais de 30, né? E sou apaixonado por essa área, uma área, sob o ponto de vista de gestão, que tem muito ainda a evoluir. A saúde, sob o ponto de vista científico, ela está totalmente adequada aos tempos atuais. A gestão já não. Ainda existe uma lacuna muito grande entre o que se descobre cientificamente e de como se administra isso na área de saúde. Então, essa experiência veio de ser executivos de plano de saúde no sistema Unimed, também de ser diretor de hospital filantrópico e hoje prestando consultoria em vários hospitais e em algumas Unimedes pelo interior de São Paulo, hospitais em Londrina, Hospital de Câncer de Londrina. Isso me deu bastante experiência para eu poder discursar sobre o tema de hoje. Bacana, Nelson. Olhando para o seu profissional, dá para ver aí que você teve bastante desafio, né? Você já até comentou aqui que você trabalhou na maior cooperativa de saúde do Brasil. Será que você consegue compartilhar com a gente aí quais foram, não sei se a palavra correta é problemas ou desafios que você encontrou aí pela cooperativa, né? Pelo sistema Unimed? Perfeito. Na verdade, eu trabalhei na Unimed do Brasil, Unimed Serviço, Federação das Unimed Estado de São Paulo, Unimed Campo Grande, Unimed João Pessoa. Em todas elas a gente encontrou um corpo médico extraordinário, um corpo médico atendendo sob maneira os seus beneficiários, mas ainda carente de uma gestão voltada para um futuro. E a gente acabou nessa pandemia percebendo que se lá atrás se pensasse e se executasse o prontuário eletrônico, se tivesse já a visão da telemedicina, talvez na pandemia não teria encontrado tanta dificuldade como encontraram. Mas, em síntese, e volto a repetir, é um plano de saúde top of mind e com corpo médico extraordinário. Agora, no sistema Unimed existem as carências naturais, mas sob o ponto de vista político. Então, é muito difícil você administrar uma empresa que vive e precisa sobreviver de despesa e receita no ambiente político. Quando você faz um paralelo com a medicina de grupo, a medicina de grupo tem contas a prestar ao acionista. O sistema Unimed, a sua própria lei do cooperativismo, o caracteriza como trabalho e renda. É muito difícil você adequar e calibrar entre o profissionalismo na gestão com o profissionalismo da equipe médica na ponta, que são os cooperados. Dá para pensar bastante porque, para quem não conhece um pouco do sistema Unimed, né, cada unidade, né, cada singular ali tem
um corpo diretivo e você tem aí, pensando numa analogia, como se fosse no futebol, né, noção? Você tem as suas federações e, como você colocou, tem a própria Unimed do Brasil. Então, eu acho que aí, quando você fala de política, vamos pensar bem na situação que a gente está vivendo agora, aí na briga política entre partidos mesmo, né? Existe muitos conflitos. É interessante, Rogério, você abordou um item importante. Quando eu falo em política e quando você enxerga o sistema Unimed como um todo, né, você tem a sua política local, na qual eles chamam de singular. Depois você tem a política regional, notadamente São Paulo e Minas. Depois você tem uma política estadual do sistema e depois você tem a política nacional. Então, via de regra, o profissional médico que se elege numa singular, ele tem anseios de depois se eleger para uma federação e depois para a Unimed do Brasil, que nada mais do que cuida do marketing do sistema. Então, essa política de você querer ascender, igualzinho à política normal de vereador, deputado, governador, a gente enxerga também no sistema Unimed. E isso, apesar de ter uma capilaridade no Brasil todo, ele se torna um problema. Existe até um artigo escrito pelo Dr. Eudes, à época, que dizia uma empresa de 129 mil donos com 129 mil problemas, né? Então, é interessante, mas eu não deixo de, mais uma vez, enaltecer o sistema da qual eu trabalhei por quase 20 anos. Fazendo uma analogia, você comentou que trabalhou também no Hospital Filantrópico. Quais são as diferenças, né, comparado aí com o sistema? A gente sabe que você acabou de colocar, né? Você tem a brincadeira de um cachorro com dois donos, né? Ou você dá muita comida, você deixa o bicho gordo, ou você mata o bicho de fome. Mas fazendo uma analogia, não sei se dá para comparar, né, a questão de filantropia com o sistema Unimed. Como é que o que você vê de bom de um lado e comparado com o outro? Né? O que a gente poderia tirar de lições para os dois sistemas, para tentar chegar num nível de equilíbrio? Quando você fala da saúde suplementar, né, a saúde suplementar ela é abarcada pelas medicinas de grupos, né, pelas empresas de autogestão. Uma Metros é uma autogestão, uma medicina de grupo a gente pode dar como exemplo a Mil, a Apvida. Depois você vem também pela a parte de filantropia. Filantropia, hoje você tem dois grandes exemplos de hospitais filantrópicos extremamente top, que é o Einstein e o Sírio-Libanês. São filantrópicos, mas eles exercem a filantropia fora do seu hospital propriamente dito. Eles atendem 10% de filantropia no Einstein ou no Sírio, e ele administra um hospital público fazendo esse trabalho filantrópico. Eu trabalhei num hospital aqui em João Pessoa, que tinha 160 leitos, atendia 97% de pacientes SUS, e quando você lida com o SUS, é um ambiente extremamente diferente da saúde suplementar, mas não deixa de ser o mesmo agente, que são pessoas. Então, se na medicina de grupo e na saúde suplementar você paga e de alguma forma você utiliza o sistema de saúde, no público não deixa de ser diferente. Só que o tratamento, o hospital precisa contratualizar com a prefeitura o que ele vai atender, para que depois o governo federal possa distribuir os recursos. A gente tinha uma média no hospital lá de 160 leitos. Então, a minha experiência na área hospitalar, ela vem de um hospital filantrópico, que atendia 97% de pacientes advindos do SUS,
e 3% era particular ou algum convênio aqui em João Pessoa. Esse hospital era um hospital de porta aberta e depois ele se focou em algumas especialidades, que é a neurologia, a nefrologia, a oncologia e a área vascular. E nós éramos, em vascular, o único hospital na Paraíba, de João Pessoa, que atendia o público carente. Só que, da mesma forma que quando eu sou um prestador na saúde suplementar, eu tenho que prestar conta, com a filantropia é a mesma coisa. Eu contratualizo com o gestor local, que seria a prefeitura, eu vou dizer o que eu vou atender, a quantidade do que eu vou atender. A diferença é que o gestor local me dá, que a gente chama dentro da área hospitalar, ele me dá o filé mignon, mas me dá uns ossos para mim roer. Então eu tenho que atingir uma meta de 20 mil exames, 30 mil consultas mês, para mim poder fazer as cirurgias que é muito mais rentável. Então a diferença basicamente é essa: eu tenho um gestor público que eu tenho que prestar conta. Quando eu penso na saúde suplementar, eu sou um prestador, seja no hospital, seja numa clínica ou num consultório, e também tem que entregar e prestar conta à operadora da qual eu sou credenciado, e no caso Unimed, sendo um cooperado. Essas são as diferenças dos dois ambientes. Agora, a filantropia ela é extremamente saudável à população. Através da filantropia, a gente consegue as emendas parlamentares, que quem não conhece, elas são vitais para que o hospital possa fazer os seus investimentos. E aqui em João Pessoa, os políticos nos ajudaram muito na época que eu era o gestor, destinando emenda parlamentar para atualização do setor de hemodiálise, emenda parlamentar para a gente montar a parte oncológica do hospital, emenda parlamentar para se comprar um equipamento, um raio-x e assim por diante. É uma coisa extremamente séria e depois o hospital tem que prestar conta ao governo federal. A diferença entre a saúde suplementar, onde ela se mantém por um pagamento, seja empresarial ou seja particular, individual, de uma população, ao passo que na filantropia eu simplesmente vou contratualizar com o governo federal o que eu posso atender naquela região da qual o hospital ou a entidade filantrópica está sediada. Nossa, a única certeza que a gente ouve aí nas mídias, na notícia, é que vem uma nova pandemia, independente dessa, é como se fosse uma gripe, né? Sempre vai surgir algo diferente. Como que você acha que as empresas que atuam direta ou indiretamente aí, elas podem se preparar para uma próxima pandemia, por exemplo, igual essa do coronavírus ou até pior? Se você buscar na história, né, o mundo teve a gripe espanhola, mais recentemente você teve o advento do ebola na África, você teve a AIDS, que até hoje ela é tratável, mas não curável, né? Peste negra, né? A peste negra, você também tem o mais novo é o coronavírus, que ele veio, se bem que, segundo a literatura, o Covid ele já existia, ele só veio numa forma muito mais letal. E agora já se fala numa segunda onda, né? E como toda doença é desconhecida, eu penso que a única forma das empresas se prepararem é você ter as suas estruturas preparadas para um evento. Você não sabe o que vem, como é que trata. Você pega o exemplo do Covid, se lá em janeiro, lá em dezembro, quando já se falava na Europa, o Brasil já tivesse preparado, olha, tem que usar máscara, não ficar em casa como pregaram um monte de
monte de pessoas, políticos, artistas, e a gente não condena, não, era falta de conhecimento. Hoje se conhece muito mais a doença do que no passado. Hoje, uma pessoa que é acometida do Covid, ela tem muito mais chance de se curar do que lá em março, do que em abril, do que no início da pandemia, que não se sabia como curar. Então, eu entendo, pelo menos com muita humildade, que as instituições elas têm que estar preparadas sob o ponto de vista científico, mas, acima de tudo, sob o ponto de vista de infraestrutura. Você vê que o grande problema do Covid foi você não ter uma infraestrutura apropriada, com ventiladores, mas quem ia saber que essa doença você iria usar o ventilador? Lá atrás, quando você tinha a AIDS, era um outro tipo de tratamento. Então, é muito difícil você prever uma doença que vai chegar. Eu entendo que as empresas têm que estar preparadas, sob o ponto de vista científico de pesquisa, sob o ponto de vista de infraestrutura, de ter os hospitais o mínimo para poder atender e ter um bom amparo federal do governo de cada país, do governo de cada... E no Brasil foi muito bem feito, o governo se movimentou, destinou as verbas que tinha que ser destinado aos estados, e você pega exemplos de estados que construíram milhares, milhares eu não digo, mas construíram hospitais de campanha. Quando você pega Minas Gerais não teve principalmente Belo Horizonte, não teve um hospital de campanha. Lá o prefeito local preferiu investir na pessoa, ele falou, vou investir no conhecimento. E o exemplo está aí. Pacaembu, 50 milhões para ser usado em 40 dias. Você pega o Ibirapuera, você pega o Ayambi, gastaram-se milhões e nenhum legado será deixado à população, pelo menos de São Paulo, né? Então, é difícil você dizer o que a empresa tem que ter. Eu acho que as empresas da área de saúde, quando você pensa em saúde suplementar, você vai pensar em operadoras. Basicamente, ela vai proporcionar um atendimento na sua rede. E essa rede tem que estar preparada. Então, e isso é um ponto científico, você está mais ligado às academias, mais ligado às universidades. Então, é difícil você dizer o que se prevê, pelo menos eu entendo assim. Então, sob o ponto de vista científico, pesquisa, e sob o ponto de vista de gestão e infraestrutura. Acho que você falou 2 pontos importantes, né? A gente, na parte pública, está bem deficitária, não é de hoje. Acho que já vem sendo lapidado aí desde sempre, né? que o SUS está sendo sucateado. Eu lembro de menininho que tinha que ir no posto tomar vacina, tudo, essas coisas, não tinha, demorava, tinha que fazer agendamento e era um martírio, isso já há uns 30, 40 anos atrás. Mas mudando um pouco ali, né? Mas só, Rogério, só evoluindo um pouquinho, de toda tragédia a gente tem que ser otimista, né? O Covid também ajudou. Hoje os hospitais receberam insumos, o SUS está mais preparado do que antes. Então, mas 200 mil, 160 mil pessoas morreram. Era inevitável, mas pelo menos hoje ele sai fortalecido, o SUS. Tanto é verdade que há 15 dias atrás surgiu a notícia que iam privatizar o SUS, o mundo gritou, né? E eu posso dizer que eu estudei no meu título de mestre a saúde americana, a inglesa e a brasileira. E quando você vai na literatura, o SUS é um dos sistemas melhores do mundo. Só é mal gerenciado. Com todos os defeitos, né? Dá para ver. Sim. Muito claro. O pessoal, eu vejo muitos palestrantes colocando que você chama uma ambulância aqui, o SAMU vem, te atende, te leva para o SUS. Lá a primeira pergunta é quem paga os $400 ou
€400 para fazer o transporte dessa ambulância. Então, uma consulta, uma penicilina que você pega de graça, uma camisinha que você pega de graça aqui no posto, os caras cobram até a vírgula do pensamento, mais os impostos federais que você tem por estado, né? Mas, Nelson, olhando aqui, né, dá para ver que você tem uma boa visão, uma boa bagagem nessa área de saúde, e acredito que o pessoal é mais do mesmo, né? Acho que é balela. Mas, bom, se a gente pudesse jogar na Mega Sena aqui e pensar, projetando daqui a 2 anos, quais seriam as suas crenças ou visões de como vai estar essa área da saúde, né? Dado todo esse retrospecto e essas lições aprendidas que a gente teve até agora do Covid. Como que você vê essa projeção? A pandemia, na verdade, ela quebrou alguns paradigmas, né? O paradigma da telemedicina, o paradigma da estrutura hospitalar decadente, e ela não vai ter retrocesso. Que eu imagino, isso já acontece, pelo menos em outros países, de você ter a área de saúde tem um atendimento e precisa ser focado maciçamente na base, no atendimento, que nem quando você compra um seguro de carro, você paga, mas protege o seu carro de todas as formas para ele não bater, e senão você vai ter, por mais que o seguro pague, você vai ter um carro avariado. Na saúde, não. Quando você compra um plano de saúde, primeira coisa, você vai lá, eu quero fazer todos os exames, todo um check-up, e as empresas não suportam, porque as empresas, em vez de cuidar da saúde, ela está cuidando da doença. Da prevenção, né? Isso, quando notadamente a saúde suplementar focar no tratamento da saúde e não da doença, os investimentos virão, né? E daqui 2 anos eu tenho certeza absoluta que você vai ter todo um processo eletrônico por trás disso. Eu lembro que meu sobrinho passou 2 anos na Inglaterra estudando, e ele conta isso há 10 anos atrás. Ele passou mal, quando ligou para o atendimento local, no telefone já fizeram um questionário inteligente, e quando chegou o atendimento no lugar que eles estavam, já sabia o que ia prescrever. Então, hoje, isso vai acontecer, já está acontecendo, as empresas de tecnologia se antenaram para isso, você desenvolver formas inteligentes de você se relacionar com o paciente, numa marcação de consulta, você já tem um questionário que cruze resultado e te dá uma prévia. Então, a medicina, do ponto de vista de gestão, nunca eu vou falar aqui do ponto de vista médico, né? Mesmo porque eu não sou, mas do ponto de vista de gestão, com a ajuda do corpo clínico, será desenvolvido, já está sendo desenvolvido, já é realidade em algumas empresas. Você tem empresas na área hospitalar que já cruza dados, você tem os softwares de consultório já cruzando dados. Então, sob o ponto de vista, daqui 2 anos, sob o ponto de vista tecnológico, a saúde, na minha opinião, vai facilitar muito a vida de quem pode pagar e de quem não pode pagar. Então, hoje, se deslocar numa UBS, numa UPA, é custoso, é difícil você ter o acesso. Agora, não vai demorar muito de você ter a possibilidade de você ter uma pré-consulta. Hoje, a enfermagem, o conselho já está enxergando o enfermeiro como uma pessoa que possa fazer uma triagem. Então, daqui 2 anos, eu tenho certeza que a gente vai estar muito mais atendido do que hoje. Eu espero que esses profissionais também sejam cada vez mais valorizados, né? Eles que estão na linha de frente e, dado o atual cenário, são os que mais sofrem aí com coronavírus na linha de frente. Rogério, você falou uma coisa importante que a gente não comentou. A área de saúde, quando você fala do profissional médico,
Ele não tem muitas especialidades, não são rentáveis. Agora, quando você vai para a área de técnico, de enfermagem, do pessoal de apoio, eles são extremamente mal pagos. Eu te dou exemplo aqui, na Paraíba, um técnico de enfermagem, trabalhando 12 por 36, ganha salário mínimo, R$ 1.100 e poucos reais. E diferente de outras praças, de outros... Aqui não se tem o ticket, a alimentação, refeição, convênio. Você tem basicamente o seu salário. Então, você ganha R$ 1.100 para você medicar, para você fazer acesso. Normalmente quem faz essa linha acaba sendo técnica, não enfermeira e não médico. Então, você faz o acesso, você colhe sangue, você trata o doente, você dá banho no cara que faleceu, você enrola o cara e ganha R$ 1.100. R$ 1.100. Eu tenho amigos aqui que trabalham em 3 empregos. Eles conseguem, não sei como, trabalhar 36 horas. Lógico que tem o descanso natural, mas você ficar 36 horas, sai do hospital, vai para o outro, e para ganhar aí 2.200, 2.300, para ter no final do mês essa renda. Jovem, valorize seu trabalho, valorize quem te atende. É verdade. Nelson, normalmente aqui no podcast eu tenho uma comparação, né, da jornada pessoal com algum desenho antigo. Não estou te chamando de velho, tá? Mas pelo que eu percebi aqui, a sua vida está parecendo um Johnny Quest. Passou por tantas aventuras e desafios. Ice Cream Gems apresenta com Johnny Quest, Dr. Benton Quest. Realmente. Roger Meu início, eu comecei a trabalhar com registro em carteira aos 13 anos. À época a lei permitia. E passei por todo o processo normal de office boy, depois fui para vários segmentos, entrei na área tecnológica em 76, descarbonando estágio à época, que você não tinha a tecnologia de hoje, e quando chegou em 2011, eu sentei e falei, não posso mais ser um executivo de tecnologia chegando aos 55 anos. Então, eu vou mudar, eu vou buscar a área de gestão. E, graças a Deus, fui muito bem resolvido. Saí do Tecniceis, que a época de dor de cabeça, com projeto, com sistema, e fui cuidar de processo, e fui cuidar de projetos e de pessoas. E Deus foi muito generoso comigo. Eu estou com 63 anos, extremamente motivado, aguardando um hospital que está sendo concluído para a gente administrar esse hospital aqui em João Pessoa. Meus filhos falam, pai, chegou a hora de você descansar. Mas o trabalho, além dele dignificar, ele é o combustível que te movimenta. Né? Então, se eu não conseguir trabalhar no hospital, pelo menos eu vou ser um voluntário. Meu sonho era trabalhar com alfabetização de adultos, né? Mas procurei várias instituições aqui em João Pessoa e você não tem esse processo. Né? Você poder ajudar pessoas de 40, 50, 60 anos a pelo menos a ler e assinar o nome. Esse seria o meu lado, que não é... Seria o lado de eu também devolver um pouco que Deus me deu. Nelson, como é que tem sido aí a sua rotina no dia a dia nesse período de pandemia aí? Olha, eu vim para João Pessoa, quando eu disse para minha esposa, falei, vou primeiro para a gente descansar, tirar esse ano aqui de leituras, né? Achei que você fosse vender água de coco na praia, pô. Não, rapaz. Não, nessa pandemia, a gente praticamente não foi à praia. A gente está indo agora, né? Ainda agora, mas
A gente vai, fica um pouco, caminha pela areia, mas eu tirei esse tempo da pandemia para ler, né? Então, eu li 3 livros, né? Sugiro que você leia. Um deles chama Obrigado pelo Atraso. É um livro que fala das grandes transformações tecnológicas que ocorreram a partir de 2007. Depois você tem o outro livro que... Oh, meu Deus! Tem mais 2 livros. Eu reli O Mundo é Plano. Esse livro é maravilhoso, chama O Paradoxo da Prosperidade. A pandemia foi isso que eu fiz, né? Para mim poder ocupar o tempo, né, Rogério? Pensa, você acordava de manhã, abre a janela, você vê o mar. Mas você não pode ir, estava tudo fechado. Então a gente ficou lendo, assistindo. Eu adoro ver os programas de reforma de casa, né? Acabei fazendo um monte de coisa, então isso foi minha pandemia, né? E qual que foi o maior desafio na sua vida, Nelson, que te motivou a mudar? Você fala assim, putz, esse negócio mexeu comigo, eu preciso mudar. Até os 27 anos, Rogério, o que eu queria era jogar bola, conquistar a namorada, vou falar de um jeito mais... jogar bola, conquistar a namorada, assistir todos os jogos do Santos e trabalhava como operador, eu e um amigo. Aí teve uma promoção, eu estava lá há 4 anos como operador e esse rapaz estava 6 meses. E aí ele foi promovido, eu não. Fui falar com o gerente, né? E ele falou, olha, você é meu amigo, eu quero dizer um monte de coisa, você senta aí, você está preparado para ouvir? Falei, Nelson, aqui na empresa você é tido como o cara que arruma o campeonato da empresa, é o cara que prepara as festas, os churrascos, né? Mas você não é visto como uma pessoa que estuda, que pesquisa. Aí, Rogério, isso é verdade mesmo. Eu sentei na Praça Pôr do Sol e me perguntei, porra, o que eu quero ser, né, cara? Aí, eu falei, vou mudar. Aí, não estudava, aí concluí a faculdade que eu tinha parado, e aí não parei mais. Aí, esse por um lado. Por outro lado, eu vendo também uma reportagem do Antônio Hermídio de Moraes, quando o repórter perguntou o que ele deixaria para os filhos. Ele falou, a única coisa que você tem que deixar para os seus filhos é o estudo, né? E isso me ajudou muito. Eu nunca tive um carro bom, fui comprar um bom apartamento já em final de carreira, mas eu investi tudo nos meus filhos, no estudo. Minha filha formada pelo Mackenzie, pós-graduação na Getúlio Vargas, MBA na Califórnia. Meu filho também formado pelo Mackenzie, pós-graduação na FIAP, estudou no Canadá também, né? E hoje eu fico muito feliz de eu ver minha filha como gestora para a América Latina do Facebook, né? E meu filho como gerente de projeto, né? De uma consultoria de tecnologia. Então, eu acho que eu estou com a vida tranquilo. Você comentou nos bastidores, né? Não minimizando, né? Gerente de projeto de uma consultoria, mas seu filho acho que é o segundo rapaz certificado, né? Tem a segunda certificação, é mais importante aqui na parte de segurança, né? Isso, ele é certificado por um appliance chamado Infoblox, da empresa Infoblox, né? Foi para os Estados Unidos, tirou a certificação, né? E, enfim, daquele Nelson até os 27 anos, porra louca, que não estava nem aí com a vida, do Nelson 63 anos, né? O meu último curso que eu fiz foi de compliance, né, na área de saúde, uma especialização pela Universidade Federal de São Carlos, né? Então, isso me deu, e eu sempre falo para os alunos da faculdade, que eu não podia cobrar os filhos de fumar, porque eu fumava na época. Não podia cobrar os filhos de beber, porque eu bebia.
Mas eu podia cobrar os filhos de estudar, porque eu estudava pra caramba, né? Lógico, sempre com a dificuldade de uma infraestrutura de primário muito ruim, né? Mas Deus, mais uma vez, foi generoso da gente poder chegar aos 63 anos muito bem resolvido de família, né? E uma vida tranquila, não posso reclamar, não. E agora aguardando o hospital abrir para a gente poder administrar lá para o doutor, que ele conta muito com a minha experiência, segundo ele mesmo disse, né? Então acho que é isso, né? Então agora indo para outro extremo, Nelson, qual é o primeiro momento que vem à cabeça que mais te encheu de alegria ou felicidade? Olha, foi quando minha filha nasceu. Quando minha filha nasceu, pai pela primeira vez, eu comento até hoje com ela, né, enxergando ela a enfermeira, pro pai nasceu e ela é brava, e chorando, aquilo lá me encheu de alegria, né? Depois veio meu filho. São os momentos que eu tive os 2 filhos, que meu sonho era ser pai e realizei esse sonho. Não tem nem o que falar. Primeira, você vê a criatura saindo assim, seu filho, você não tem nem o que falar. Eu tenho a mesma emoção. Nelson, vamos lá, esse aqui é o espaço para você. Você tem algum projeto pessoal que você quer compartilhar? Consultoria, tá dando aula? Tenho sim. Bom, eu tenho a consultoria, uma consultoria focada na área de saúde. Eu só sei fazer planejamento estratégico na área de saúde, só sei rever processos na área de saúde, só sei falar sobre a área de saúde. Primeiro, que eu sou apaixonado, segundo, pela minha experiência. Então, a consultoria é ndsconsultoria.com, é o site, né? E ela também está nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Pode deixar que eu vou colocar todos os links na descrição desse podcast para o pessoal poder conhecer o seu trabalho. Paralelo ao serviço de consultoria, eu tenho o projeto lá de administrar o hospital, né? Isso está para acontecer no primeiro trimestre de 2021, né? E buscando a oportunidade, o voluntário para alfabetizar a terceira idade. Esse era o meu projeto aí para 2021. Entrar numa sala com senhores e senhoras e poder não só... A maior felicidade é quando alguém fala, ó, aprendi a ler meu nome, né? Então esse é meu projeto. Né? Todo mundo vacinado até lá, né? Se Deus quiser. Ah, com certeza, mas vai, Rogério. É lógico que esse momento atual aí, ninguém está falando, porque é política, né? Deixa passar as eleições, você vai ver. A segunda onda que estava na Europa chegou no Brasil, dia 16, ou talvez acabando o segundo turno, você pode ter certeza que a segunda onda vai estar aqui. Aí, uma marolinha tá só esperando passar o período para ser anunciado. Agora tá todo mundo, até outro dia eu postei um negócio, outro dia eu fui no shopping, eu agora lembrei, peguei um sorvete, daí a moça falou, você não pode andar com sorvete aqui que você vai estar sem máscara, você só pode comer lá na praça de alimentação. Então o Covid na praça de alimentação não pega, agora no shopping ele pega. Ele não pega no metrô, não pega no ônibus, mas ele pega... Ele respeita a sinalização de proibido Covid, isso, ele né? pega na igreja, ele pega, então mas tem que conviver, pedir a Deus e tocar a vida, né? Nelson, a gente tem aqui 2 quadros, né? O primeiro é o Power de escape. Como é que você faz aí para extravasar, relaxar? Tem um momento só seu, apesar de você estar aí em João Pessoa, né? Olhando a praia, dando uma caminhada, né? Mas o que você faz para ter um momento só seu? Que você fica mais tranquilo, sem nenhuma preocupação? Olha, eu gosto de ler e de caminhar. Então, de manhã, aqui o sol, 5 horas da manhã já está sol, né? E por incrível que pareça, a gente acorda nesse horário. Aí você vai até a praia, que é perto daqui do apartamento. Aí caminho, vem aquele barulho, movimento da água, ali você relaxa bem, né? E depois você lê, né?
A leitura me possibilita muitas vezes, e ela é importante na minha atividade, quando você vai conversar com as pessoas, e você fazer links, né? E o livro te possibilita isso. Da parte aqui do Põe na Balança são indicações que você traz para o pessoal. Você já citou alguns livros, né? Obrigado pelo Atraso, O Mundo é Plano, entre Sim. outros que eu também vou colocar na descrição do podcast, mas você tem mais alguma indicação para o pessoal? Assim, aqui é sem espaço, né, para o pessoal julgar. Então, a gente conversou com o Eric, né, que foi o primeiro entrevistado que abriu essa série de podcast do Ponto de Equilíbrio. Ele trabalha, para você ter uma noção, como gerente de RH, com N facetas, mas é um cara que gosta de heavy metal, som pesado, com um filme de Alfred Hitchcock. Então você fala, cara, o cara para cuidar de pessoas tem tem uma visão desse jeito. Da mesma forma, eu conversei com o Gabriel, né? Isso aqui já é um spoiler do próximo episódio. Ele gosta, ele faz um trabalho voluntário. Então, assim, o que mais que você indica aqui pro pessoal? Eu gosto de ir na igreja, cara. Então lá eu me sinto bem, eu ajoelho no momento, agradeço, né? Sempre estou agradecendo, nunca pedindo, né? Deus já me ajudou tanto que eu não preciso mais pedir, só agradecer, né? E são os momentos de extravasão, que eu extravaso. A igreja ela serve para mim como um bálsamo, né? O caminhar na praia como reflexão, né? E a caminhada é para desopilar, né? Essas três coisas aí, se o pessoal talvez não possa ter praia próximo de quem está ouvindo, né? Mas pelo menos se você caminhar à toa, né? Vou andar e vou pensar aí o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer amanhã, e o que eu já fiz, né? É uma reflexão lá na caminhada, é gostoso isso, eu gosto demais. Acho que é uma das atividades mais democráticas, né? Você só pôr um sapato, não precisa estar a rigor nem nada, qualquer coisa e dar uma caminhada para aqui do lado do apartamento tem um parque linear, né? Então, quando eu não vou na praia, eu ando aqui no parque, ando com a cachorrinha, aí fico observando, isso relaxa pra caramba. Bom, Nelson, o papo tá chegando ao fim. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar sua história com o pessoal, sua visão. Acho que quem não tinha, pelo menos aí, uma visão mais aprofundada na área da saúde, já consegue pelo menos entender um pouco mais do que é um sistema de cooperativismo, de uma parte de um sistema filantrópico e da parte também regulatória, né, que é da parte, como você colocou, dos planos que visam lucro para os seus sócios, né, e associados, né? Então, obrigado aí, Nelson, mais uma vez aí pelo seu tempo. Corte rápido. Mas você é uma pessoa que eu admiro pelo lado humano, né? Caráter, como pessoa e como profissional, não tem nem o que falar. Não tem o que falar. Eu vou lembrar do primeiro dia, isso aqui é minha menina, é meu menino. Isso aqui é meu filho. Olhando uma telinha lá que eu falei, caralho, esse cara é doido, cara. Durante a revisão aí de todo o podcast, durante a edição, vale ressaltar que a Unimed do Brasil, ela administra a marca e todo o marketing nacional. E nós também optamos em não cortar os palavrões que foram citados durante a entrevista, porque isso é uma forma de censura e nós somos contra todo e qualquer tipo de censura. Mais uma vez eu peço que você curta, compartilhe e divulgue e nos ajude a fazer o ponto de equilíbrio a crescer. Até a próxima.